Vocês podem se assentar. Leio para vocês Filipenses capítulo 1, versículos de 21 até 29. Filipenses capítulo 1, versículos de 21 até 29. Se você não tiver uma Bíblia em sua mão, nas suas mãos, você pode nos acompanhar nos telões. Mas se você tem a sua Bíblia, vamos andar um pouquinho mais estudando Filipenses, falando nesses primeiros capítulos a respeito de uma igreja saudável. Filipenses, capítulo 1, versículos de 21 a 29. Diz o apóstolo Paulo: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho e já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, que é muito melhor. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês, para o seu progresso e alegria na fé, a fim de que, pela minha presença outra vez, a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Não importa o que aconteça, exerça sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes, num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles isso é sinal de destruição, mas para vocês de salvação, e isto da parte de Deus. Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Amém. Querida igreja, se fizéssemos a conta dos nossos dias, todos nós diríamos: pastor, eu não sei se nem na semana que vem eu estarei aqui. A minha vida é passageira, é efêmera. E é por isso que nós temos que tomar uma resolução nesta noite, de vivermos hoje para Cristo Jesus, porque para nós o viver é Cristo, e se a morte chegar, vai ser lucro para todos nós. Naturalmente sabemos que esta é uma carta escrita da prisão. Deus, pela sua vontade, levou o apóstolo para ficar preso, para que toda a guarda pretoriana, todos os guardas que guardavam Paulo, pudesse ouvir das boas novas de Cristo Jesus. Enquanto isso, cada uma das igrejas nas suas localidades viviam orando por Paulo, intercedendo, porque todos sabiam a respeito da ousadia, do poder, da autoridade que repousava sobre o apóstolo. E era interessante que não importa onde pudesse colocar o apóstolo Paulo, jamais ele estaria preso, porque a palavra de Deus nunca ela pode ficar presa. É por isso que não importa o lugar onde esse evangelho seja anunciado, irmãos, ele cresce, ele prospera, ele abençoa. Ninguém pode deter o evangelho de Cristo Jesus. É por isso que você pode estar num hospital, você pode estar numa prisão, você pode estar no meio da selva, o evangelho cresce, porque onde um cristão coloca as plantas dos pés, Deus abençoa aquele lugar. Muitas vezes nós sofremos oposição, e viver esta vida é viver em oposição. Querida igreja, vivemos dias difíceis. É nesse tempo que nós vamos glorificar o nome de Jesus Cristo, Senhor. As lutas são grandes. É nesse tempo que nós vamos exaltar o nome maravilhoso de Jesus Cristo. Não nos intimidamos, não voltamos atrás, porque esta fé que nós recebemos, esta é a chamada fé evangélica, ou a fé nos evangelhos. É uma fé que não nos deixa recuar. Nós vamos em frente. Não importa o que aconteça ao nosso redor, nós estaremos realmente vivendo por Cristo Jesus. Parece que o apóstolo Paulo, a nossa semelhança, diz: eu estou sendo pressionado de todos os lados. Eu vivo emocionalmente uma vida debaixo de pressão.
Querida igreja, estamos vivendo o tempo onde que a vida emocional das pessoas estão sendo sacudidas, pressionadas. Como é difícil ser um chefe de família nos dias atuais. Como é difícil para uma mãe orar pelos seus filhos que vão pelos caminhos desta vida. Qual é a mãe que pode saber se seus filhos vão voltar? Nenhuma delas. Vivemos debaixo de pressão. Olha para todo o setor empresarial desse país. Que pressão vivem nesse tempo, que luta grande. Parece que emocionalmente somos pressionados de todos os lados. E eu tenho que confessar para os irmãos, como conversamos agora há pouco, olha, eu estou bastante tranquilo com aquele pessoal da minha idade, não é? O pessoal acima dos 50. A maneira com que nós fomos criados, nós já fomos realmente preparados para a luta e para a batalha. Sabe o que nós estamos vendo hoje na igreja de Cristo Jesus? Jovens de 40 anos para baixo, eles não foram preparados para serem pressionados. São eles que emocionalmente estão jogando a toalha e dizendo: pastor, eu não estou aguentando. A luta é muito grande. Eles olham para os seus filhos, olham para o futuro deles, olham para as oportunidades de emprego e eles dizem: eu não sei se vai dar certo. E se você está abaixo dos 40 anos de idade, meu irmão, eu quero dizer que o apóstolo Paulo diz assim: eu estou pressionado de todos os lados, mas eu jamais vou negar a fé. Eu não volto atrás. Eu não volto atrás. A luta é muito grande e vivemos dias difíceis. Irmãos, não só aqui. Pode me dar o país que você quer viver, as lutas são grandes. Não tem mais nenhum lugar na face da terra onde que a gente possa dizer: aquele é um bom lugar para viver. Não temos. Cada país com seu perfil, com lutas enormes, irmãos, com desafios, com loucuras. É incrível. Irmãos, é por isso que o apóstolo Paulo nos diz que para ele o morrer era lucro. Porque nós exercemos a nossa cidadania aqui na terra de maneira digna, mas a nossa cidade não é esta. A nossa cidade é aquela eterna, irmãos. Paulo vivia com eternidade no seu coração e na sua vida. Não é isso que nós lemos no texto de recomendação? Que Deus colocou a eternidade em nossos corações e nos diz: há tempo para todas as coisas debaixo dos céus. Ele colocou a eternidade. Muitas vezes o homem, mesmo tendo a eternidade no seu coração, ele não conhece os caminhos de Deus. E é por essa razão é que o apóstolo Paulo diz: quanto mais pressionado eu estou mais certo de que minha cidadania aqui nessa terra vai ser exercida com toda a dignidade. E eu peço isso a todos vocês sem exceção. Viva uma vida digna sobre a face da terra. A palavra dignidade aqui não significa riqueza. Significa uma vida correta diante de Deus e dos homens. Isso é viver em dignidade. Isso é viver uma vida correta. Mas a nossa cidadania não é aqui, irmãos. O apartamento que você tem não é a tua morada definitiva. O condomínio onde você vive não é a tua morada definitiva. O apóstolo Paulo diz: a minha cidadania é aquela incorruptível que está nos céus. E essa é a fé que nós temos que viver, irmãos. Tudo que passamos aqui, tudo que manuseamos é passageiro. Agora eu não sei por que o povo de Deus que conhece as escrituras sagradas, esse povo nessa geração é tão apegado às coisas materiais. Eu não sei. Eu não sei porque, conhecendo as Escrituras, nós negamos as Escrituras quando vivemos cheios de ansiedade no coração até pelo dia de amanhã. Eu não sei porque, mesmo conhecendo as Escrituras, nós estamos preocupados com os dias futuros. Os dias futuros pertencem a Deus. E Deus prometeu que nunca vai nos deixar e nunca vai nos abandonar. Podemos perder tudo, mas a fé robusta que temos no nosso Deus, ela não é perdida. Ela foi ganha na cruz do Calvário e doada espontaneamente a cada um de nós. Não importa a luta que passemos, as dores que possamos sofrer neste corpo, nós sabemos que estamos aqui nesta terra de passagem, irmãos. Estamos de passagem por aqui. Como cantamos quantas vezes aqui nesta igreja:
Nenhum de nós estamos decorando o nosso quarto de hotel, porque ninguém decora quarto de hotel. Hotel a gente entra, fica um pouquinho e vai embora. Meu irmão, minha irmã, nós estamos aqui de passagem. Não fique decorando muito a tua vida. Não faça isso. Viva pelas coisas que não se corrompem, pelas quais Jesus Cristo veio a esse mundo para ser o Redentor. Não estou dizendo com isso que devemos largar a nossa vida, claro que não, mas não devemos colocar o nosso coração em coisas. Vamos amar a Deus sobre todas as coisas e Deus vai acrescentar tudo o que nós precisamos, porque o que eu preciso é diferente do que você precisa, não tem necessidade igual aqui. Se eu desse $1 milhão para todos vocês, eu sei que depois de 6 meses haveria um estrago nessa igreja, porque cada um ia dissipar esse dinheiro, sabe como? Segundo o que ele pensa, segundo o que ele deseja, o que ela deseja, porque nós somos humanos. Irmãos, a cruz existe na minha vida e na tua vida para que nós nunca nos esqueçamos que a nossa pátria não é esta, nós marchamos para uma pátria celeste. Segundo esse mesmo apóstolo, no outro texto ele diz: se você tiver com que viver, que comer, com que se vestir, onde morar, que você esteja satisfeito com isto. Mas pastor, eu tenho mais. Esses são os extras que a vida, as oportunidades, o teu esforço, a tua inteligência, os teus dons e habilidade permitiram a você. Esteja feliz com tudo isto, mas não coloque o seu coração nisto, por uma razão muito simples: a nossa vida é passageira, e como ela é muito passageira, nós precisamos estar sempre colocando diante de nós a lembrança: eu tenho que viver cada dia para Cristo Jesus e por Cristo Jesus. Esse é o meio de vida mais lindo que a gente pode ter na nossa vida e na nossa existência. Quando vivemos para nós mesmos, vivemos para as coisas, nós morremos para tudo isto. Mas quando vivemos para Deus, a nossa vida ela é transformada de glória em glória, como diz as Escrituras Sagradas. O apóstolo Paulo percebia o que era a sua cidadania, sugeriu cidadania boa para os fiéis, e ele acrescentou que a respeito dele estar presente ou não estar presente, isso era acessório. Ele sabia, se ele não estivesse presente, ele sabia que o povo de Deus realmente cumpriria a sua missão. O apóstolo Paulo tinha consciência do potencial da igreja de Cristo Jesus e por isso ele estava tranquilo a respeito disso tudo. Primeiro porque uma vez que você está preso por causa do evangelho, fica bem difícil você pastorear à distância. No entanto, ele estava tranquilo, porque ele sabia que tudo que ele tinha dado aos fiéis, os fiéis fariam um bom uso de tudo que ele deu através da fé em Cristo Jesus. Por isso ele termina o texto dizendo: fiquei eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica. É notícias que vêm de longe, mas nos diz a respeito dessa unidade que nós temos como povo de Deus, aliados como somos com todas as igrejas evangélicas, todos aqueles que lutam pela fé evangélica, nós estamos todos juntos, porque o dia que o Redentor vier nos buscar, pode ter certeza disto, amada igreja, amados irmãos, ele não vem buscar esta ou aquela denominação, ele vem buscar o seu povo, e Deus conhece aqueles que são seus. Mas me parece que a linguagem aqui é de luta e de batalha. Irmãos, sempre teremos lutas na vida. Me preocupo muito quando alguém me diz: pastor, olha, está tudo bem na minha vida. Olha, pastor, se melhorar estraga. Me dá um frio na espinha. Porque pelo que eu posso perceber aqui, só existe 2 promessas nas Escrituras Sagradas a respeito de nós: vida eterna e perseguição. Vida eterna em perseguição. A vida cristã é uma luta muito grande. Agora, o grande problema é que o povo de Deus, quando passa por lutas, eles chegam à seguinte conclusão: Deus não está nisto. Eu quero garantir a você que Deus está nisto. No meio das tuas lutas, das tuas necessidades, Deus está nisto e ponto final. Mas parece que para nós o ideal é a ausência de problemas. Irmãos, se eu tirar problemas e lutas da vida de um homem e de uma mulher, nós vamos viver uma vida horrível.
Sabe por quê? Deus tira o melhor de nós no deserto, nas lutas, nos problemas. Deus tira o melhor da nossa vida. E é por isso que eu não estou desejando nenhum deserto para vocês. Não estou desejando, mas eu estou dizendo para vocês que Deus tira o melhor da nossa existência quando passamos por lutas. Como crescemos nas lutas? Como crescemos na luta? Agora, hoje, nós temos, depois daquela geração de 40, nós temos uma geração que não quer lutar, quer receber tudo pronto na mão, e a vida não é assim. A geração X, Y, por favor, abra os seus olhos. Temos que lutar por aquilo que cremos, temos que batalhar por aquilo que desejamos, temos que fazer a nossa parte até que Jesus Cristo volte. É esta luta, é essa pressão com a qual nós somos pressionados de todos os lados. E então é por isso que uma igreja saudável, ela sabe que lutas virão. É um crente que sabe que lutas fazem parte da nossa vida, da nossa existência. Nós desejamos viver uma vida sem lutas, mas isso não existe. Estar nesse mundo é hostil para nós, porque o mesmo versículo que diz que nós somos de Deus, ele diz que o mundo jaz no maligno. Você percebe? Quer dizer, o mundo jaz no maligno, mas nós somos de Deus. Amém por isso, mas o mundo é no maligno, a luta é grande. E é por isso que eu e você temos que olhar para as lutas e para as provas com um sorriso nos lábios e dizer para o Pai: Senhor, eu não consigo às vezes discernir os tempos, eu não sei porque tudo isso está acontecendo na minha vida, mas numa noite como essa eu quero dizer de novo a Ti: eu creio em Ti e a minha fé está firmada no Senhor. Essa é a fé evangélica. Essa é a fé inacreditavelmente grande que esse povo incrível de Deus tem. Não importa o lugar onde esteja, eles estão mudando as suas realidades. Tanto é que o apóstolo Paulo diz que uma igreja saudável é aquela que tem consciência da luta, tem consciência da sua cidadania, tem consciência da vida. Só uma igreja saudável pode cantar uma canção como nós cantamos: quem sou eu para que o Criador se importe comigo? Quem sou eu para que o autor do universo se importe com uma pessoa tão pequenina como eu? Mas é por causa do que Ele fez e não do que eu sou, é que Ele me ama do jeito que Ele ama. Esse é um grande momento na história da humanidade, porque Deus declara o seu amor. Ele pinta o universo de cores para dizer que Ele nos ama e que nós somos dele para todo sempre. É muito lindo. Por isso que triste é a vida de alguém que, mesmo tendo o conceito de Deus, não tem ainda se rendido e se entregado ao Salvador. É muito triste esse momento na vida das pessoas. Sabe por quê? Porque mesmo tendo conceitos espirituais, estão vazios de Deus. São confrontados por todos os lados e se desesperam, se entregam, se sentem derrotados. Muitas vezes se entrega às suas paixões, às suas concupiscências, simplesmente para saciar o vazio da alma, quando a resposta está em Jesus. E eu e você, meu irmão, sabemos que a resposta está em Jesus. Não tem nenhum outro. O homem pode andar pelo universo todo encontrando alguém que possa preencher o vazio da sua alma. Ele não vai encontrar. Só Jesus pode preencher o vazio do coração humano e tornar a nossa vida completa. E aí o sentido dessas lutas, dessas pressões, tudo isso a gente começa a entender e tirar de letra. É interessante perceber quanto que Deus nos ama. O apóstolo Paulo termina esse texto dizendo: pois a você foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo Jesus, mas também padecer por Cristo Jesus. Porque o padecer, as lutas oriundas da nossa fé e da nossa convicção, fazem parte do roteiro da nossa vida. Não dá para você saltar as lutas da vida, porque você é um cristão e há uma oposição ferrenha contra nós. Irmãos, espiritualmente falando, você não imagina o que significa a sua vida
nas regiões celestes. Irmãos, homens e teólogos que examinaram a vida do cristão da perspectiva de Deus, cessaram sua escrita e disseram para eles mesmos: eu paro aqui. Quando a gente lê o livro de Jó, a gente vê que quando o diabo pediu permissão para o Deus eterno para tirar tudo que Jó possuía, porque os demônios diziam: ele glorifica o teu nome porque ele é dono de toda a terra, ele é próspero, ele é abençoado, ele te glorifica porque ele possui, ele tem. E olha a confiança do nosso Deus com Jó. Ele diz: não, vocês estão enganados. Esse é alguém que me ama e é íntegro de coração. Você pode tirar tudo que ele possui, mesmo assim ele não vai negar o meu nome. As mulheres na semana que vem vão para o retiro e nós vamos falar a respeito disto, das potestades do mundo, presentes desse século e dessas trevas, olhando para um homem Jó, e quando ele perdeu tudo, os demônios ficaram olhando para Jó para ver ele blasfemar o nome de Deus. Esse homem se veste de sacos, coloca cinza em sua cabeça, ele se humilha diante do Deus Todo-Poderoso e declara para os demônios e para as potestades: Deus deu, Deus tomou, louvado seja o nome do Senhor. Eu fico imaginando, irmãos, as potestades demoníacas esperando a boca de Jó se mover para dizer: Deus, eu devo ter cometido um grave erro, eu sou amaldiçoado do Senhor. Senhor, não creio mais em Ti, abandono a fé evangélica. Que decepção para os demônios. Jó não negou a sua fé. Irmãos, que tipo de crente você é? Que tipo de cristão você é sobre a face da terra, querido, querida? Que tipo de vida cristã você tem vivido nesses dias? O final de todas as coisas está próximo demais. Eu e você temos que ter um compromisso vivo, santo e renovado com Cristo através da igreja local. Temos que ter compromisso firme. O nosso coração e a nossa vida não vai ficar enfeitiçados pelas coisas transitórias desse mundo. Não, pelo contrário, amados, o nosso coração e a nossa vida está toda ela voltada para o autor da nossa fé, Jesus Cristo. Não vamos negar a nossa fé, não vamos retroceder nunca. Não vamos retroceder, somos firmes em Cristo Jesus. Todo compromisso assumido nós vamos até o fim, custe o que custar, porque essa é a fé evangélica, essa é a convicção. E cada um de nós, muitas vezes, murmuramos pelos cantos da vida sem motivos. Como já dissemos há 6 meses atrás, muitos irmãos estão nesses dias murmurando, e eles não imaginam como naquele mesmo dia o próprio Deus, nas regiões celestes, não permitiu que Satanás cirandasse com a tua vida. E você está aqui na terra reclamando daquilo que lhe acontece, olhando quem sabe para o teu salário, para a tua capacidade e dizendo: olha, eu não sei porque Deus se esqueceu de mim. Deus não se esquece daqueles que são seus. A Bíblia Sagrada diz que Deus escreve o nosso nome na mão dele para nunca se esquecer de nós. Numa linguagem humana, para dizer que na palma da mão do nosso Deus está escrito o meu nome e o teu nome. Ele não se esquece de você, não se esqueça dele. Quantos de nós somos ingratos com o nosso Deus? Estamos murmurando e reclamando, quando deveríamos render graças ao Deus eterno. Porque se eu tiver com que viver, com que me vestir, onde me proteger do frio, eu estarei agradecido ao Deus eterno.
Aquilo que os meus olhos desejam nem sempre é aquilo que realmente Deus vai nos dar. Somos insaciáveis. A Bíblia diz que o coração humano, ninguém consegue compreendê-lo. Mas eu e você um dia na cruz, nós nos igualamos aos nossos irmãos em Cristo. Nós nos rendemos. Quando cantamos, levantamos bandeiras brancas. Nos rendemos a Jesus Cristo. Senhor Jesus, chega de lutar. Eu me rendo ao Senhor. Eu me entrego a Ti. A minha vida está nas Tuas mãos. A partir de hoje eu vivo para a Tua glória. E é naquele momento sobrenatural e incrível na vida nossa, é que o mundo perde o seu valor. E a gente consegue dizer como o apóstolo Paulo: para mim o viver é Cristo. E se eu tiver que morrer, isso será lucro para mim, porque eu estarei diante da face do meu Cristo. A tal ponto das Escrituras transpirar que nós não devemos temer nem o homem sanguinário que possa tirar a nossa vida, mas devemos temer aquele que pode tirar a nossa alma. Mas irmãos, desde o dia que a gente entregou a nossa vida a Jesus, Jesus escreveu o nosso nome no livro da vida, e nem os demônios podem apagar o nosso nome daquele livro, e louvado seja Deus por isso. Ele não pode. Aliás, o diabo não consegue nem olhar para aquele livro, porque a santidade de Deus resguarda o meu nome, o teu nome, para nós vivermos para a glória do nosso Deus, irmãos. Por isso, irmãos, eu sei que estamos vivendo um momento de crise, estamos vivendo um tempo de desequilíbrio. Talvez a crise possa se aprofundar, mas se ela se aprofundar, eu vou me aprofundar ainda mais no meu Deus. Eu não temerei nada, eu estarei com a minha cabeça erguida, porque eu sei em quem tenho crido. Eu sei que esse Deus é todo poderoso para guardar a minha alma, o meu tesouro, até o dia final. Essa é a fé evangélica. Por isso uma igreja saudável, ela sabe que viver a vida é ter oposição. Oposição de pessoas, oposição de ideias, oposição demoníaca, é tudo ao nosso redor. Tudo isso tenta nos ilhar, mas ninguém consegue superar a fé de um cristão, porque a nossa fé é renovada a cada dia nesse Deus Todo-Poderoso. E esse povo é inacreditável, é grande demais, é incrível esse povo, o povo de Deus. O povo de Deus, irmãos, você pode apertar, esse povo não cede. Se você tentar perseguir esse povo, eles começam a se multiplicar. Pegue a história do cristianismo, é assim: toda vez que teve aperto, bateram contra a igreja de Cristo Jesus, ela começou a multiplicar. Aperta aqui, sai daqui, vai para lá, vai fundando igreja, e por onde passa o evangelho vai crescendo. Imagine por um momento os nossos missionários em países hostis. Muitas vezes através de uma língua inglesa, muitas vezes através do esporte, aguardando pequenas oportunidades para testemunhar do amor de Deus. Querida igreja, eu quero garantir, quando essas cortinas imaginárias cair por terra, você vai ver quantas pessoas já se converteram a Cristo Jesus. E olha, irmãos, nós estamos esperando a cortina de bambu cair. Irmãos, o dia que aquela cortina de bambu cair, irmãos, nós vamos ver a maior igreja do mundo na China. Mesmo com toda a perseguição, o evangelho de Cristo não está preso. Mesmo com toda a perseguição, o evangelho não consegue ser detido. Nos sepulcros, nas florestas, nas construções, em lugares ermos, no campo, esse povo está reunido, sussurrando no ouvido um do outro o evangelho de Cristo, porque eles são proibidos de crer no nosso Deus. Mas o dia que a cortina de bambu ruir, a maior igreja do mundo não vai estar no Brasil, a maior igreja do mundo estará na China. Como dissemos a semana passada, 15 mil chineses, acredita, se convertem por dia. Não tem como deter. A China vai ter que abrir as portas, porque o que Deus está fazendo ali
ninguém pode fazer. Porque diz as Escrituras Sagradas, nunca será por força humana, por capacidade humana, mas será sempre pelo Espírito Santo do Senhor. Esta é a obra. Por isso que uma igreja saudável, ela tem plena consciência de toda a oposição e a luta que a gente possa ter. Você está preocupado com os seus filhos? Renove as tuas forças. Este menino, esta menina foi consagrada ao Deus eterno? Descanse em Deus. O Deus que recebeu no altar, Ele não despreza a tua oração feita no altar. Você está preocupado com o dia de amanhã? Os mais jovens, porque vai casar e diz, pastor, o salário não chega lá, não vai dar para casar e eu não quero que Jesus volte se eu não está casado, pastor. Onde nós temos encontro com os noivos, tudo bonitinho, tudo querendo casar antes da volta de Jesus. E ainda bem que já encontraram o parzinho, né? Tá bonitinho ver esses bichinhos tão bonitinhos um do lado do outro, todo enamorado. É uma bênção, irmãos. A igreja de Jesus é a coisa mais linda do mundo. Mas, irmãos, quanta ansiedade, quanta preocupação. Preocupação com o valor do vestido, o valor da recepção. Se faz na igreja, se faz no buffet. E eu, como pastor, fico assistindo tudo isso e dizendo assim, ó, o que importa para mim é você se casar. Porque o momento mais importante não está na recepção, não está na contextura do vestido, não está nas vestes talares, não está no colar, está no compromisso assumido no altar. Aquilo é que importa para nós. Porque isso é que dura para sempre. Porque as flores, não é, do casamento, irmãos, dá até dó. Aquela igreja linda, nosso templo antigo é muito lindo, né? Aquilo tudo decorado, tudo bonito. Irmãos, eu dou shalom para os noivos, vou pegar a minha Bíblia e volto, já tem uns caras grandão arrancando todos os vasos, arrancando tudo. Eu falo, ai meu Deus do céu, acabou tudo. Sabe o que Deus nos ensina? Que nossa vida é passageira. Nós temos que construir para Deus um altar incorruptível, um altar de fé, um altar de convicção, porque esta é a fé que Deus nos deu, e é esta fé que vence o mundo, irmãos. Esta é a bênção que Deus nos dá na nossa vida. Por isso o apóstolo Paulo dizia, eu estou sendo pressionado de todos os lados, a luta é grande, nós vamos ter que enfrentar grandes lutas, mas em nenhum momento eu estou desesperado, eu estou tranquilo. Eu sei que a fé evangélica que nós abraçamos é fé em Deus, é o Deus certo e esta fé é certa e ponto final. Agora, por favor, meu irmão, para concluirmos, tire um pouco os seus olhos deste mundo. Eu estou aqui há 21 anos nesta igreja sempre dizendo a mesma frase. Vou fazer de novo. Não pense que eu sou chato. Talvez você diga assim, pastor, o senhor repete tanto que parece que a gente não ouve. Não, no dia que a igreja aprendeu, eu paro de falar. Mas até agora não aprendeu. Quero perguntar hoje, quantos de vocês olharam para o céu? Não precisa levantar a mão, fica só na consciência. A maioria de nós nem olhamos mais para os céus. A nossa visão é horizontal. Estamos só correndo atrás de coisas, pessoas, desafios humanos. Irmãos, a gente não tem nenhum momento de solitude na presença de Deus para contemplar os céus, obra de suas mãos. Olhar para a mãozinha de uma criança, um bebezinho. Como hoje, quando eu peguei aquele bebê para apresentar, eu dei uma olhadinha para o rosto daquela menina perfeito. Eu disse, Senhor Deus, pouco a gente passa dos 40, a pele da gente fica tão desajeitada. Eu queria ter a pele de um bebê. Que pele perfeita. Hoje eu fiquei conspirando contra os bebês. Não, tudo isso passa na cabeça do pastor, irmãos. Cada pessoa que levanta, cada pessoa que fala, cada jovem que fica falando um com o outro enquanto eu prego. Hoje tem uma turma lá, um falando com o outro. Nós temos do lado de cá, lá no fim, adultos falando um com o outro. Vocês acham que o pastor não vê? Eu vejo tudo. E aí eu fico dizendo para Deus, Deus, queima a língua desse irmão. Queima o celular daquele jovem. Torre o WhatsApp daquele outro.
Porque o equipamento que eu não quero que falhe é aquele, e às vezes falha, né? Mas o outro não falha. A gente pensa tudo isso, a gente vê quem está com uma cor muito chamativa, não é? Eu não gosto muito da igreja no inverno porque ela fica com um tom de preto. Parece que todos os casacos quentes do mundo são todos escuros, não é? Tudo isso a gente vê. Mas num culto como esse, Deus diz sempre a mesma coisa para mim: não tire os olhos de mim enquanto você pregue. Fala a minha palavra para esse povo, edifica o seu povo, exorte esse povo e abençoe esse povo que se chama pelo meu nome. Eu não sei quanto a você, mas no meu coração eu já tomei uma resolução. Custe o que acontecer, venha o que vier, a minha fé estará sempre em Cristo Jesus. Essa é a resolução tomada. A resolução tomada. E nós não voltamos atrás. Não voltamos atrás 1 milímetro. 1 milímetro. E o maligno é astuto. Estamos enfrentando na obra missionária hoje no Brasil grandes lutas, principalmente pela falta de recurso. Domingos atrás sentei com o pastor Fernando Brandão e nós estávamos falando sobre a evangelização do Brasil. Irmãos, o que nós sentamos para comer, pouco comemos, mas conversamos. E até quando terminou eu fiquei pensando comigo mesmo: por que a gente marca para comer? Quando a gente não come, a gente vira o papelzinho para o outro lado e diz: não quero, não quero, não quero, não quero, não quero. E o que vocês vieram fazer aqui? Viemos conversar. A evangelização desse país está inacabada. Eu quero dizer para a nossa equipe de louvor que nós podemos cantar quantas vezes quisermos: Deus sara a nossa terra. É uma boa oração, mas Deus só vai salvar essa terra quando eu e você começarmos a nos ajoelhar e pedir a redenção desta nação pelo nome maravilhoso de Jesus Cristo. Quando eu e você não se esquecemos um dia de orar por esta nação, aí sim essa nação será restaurada. Até lá, irmãos, as nossas orações simplesmente são expressões de um louvor. Quantas vezes marcamos com esta igreja de orar todo dia meio-dia? Quantas vezes eu digo para a pessoa aqui: até daqui a pouco. Ela diz: do que, pastor? Até daqui a pouco, é meio-dia. Ai, pastor, eu marquei alguma coisa? Claro que marcou. A igreja de Jesus Cristo está todo dia meio-dia orando pelo Brasil. Você se esqueceu? Ah, não estou orando. Não, pastor, é que eu pensei que você estava falando de outra coisa. Pior do que isso é quando a gente pega o pedido de oração, o irmão pede alguma coisa, chega dias depois e diz assim: e aí, irmão, Deus te abençoou no quê, pastor? É claro que tem irmãos que é desligado mesmo. Tem irmãos que é desligado, né? Quando você fala com ele, ele já fica todo assustado. Irmãos, estejamos atentos. A obra de Deus é grande. É de joelhos que a gente vence essa batalha. É com persistência que nós vamos à frente, custe o que custar. É pela fé que nós vencemos. E a fé evangélica, ela tem o poder de mudar todas as coisas. E eu rogo, eu clamo a Deus a cada dia dizendo: Deus, que essa nação pertença ao Senhor. Aí eu sei que as coisas vão entrar no eixo, eu tenho certeza disto. Mas o meu coração e a minha vida repousa sobre a vida de vocês, membros desta igreja. Por isso eu nunca esqueço de vocês. Talvez o teu pai e a tua mãe se esqueçam de você. Os teus parentes se esqueçam de você. Mas eu quero garantir: o pastor Wagner não se esquece de você. Aconteça o que acontecer, você membro desta igreja, a cada 10 dias, eu passo pelo teu lar, em oração diante do Pai, orando por você e pela tua família. E esta igreja pode crescer o tanto que crescer, o meu coração vai ser o mesmo. Porque eu sei que muitas vezes os membros desta igreja esquecem de orar com autoridade no Espírito Santo do Senhor, pedindo defesa, pedindo proteção, pedindo da parte de Deus portas abertas que ninguém pode fechar. E é por isso que eu persisto nisto. Sempre fiz isto, sempre vou fazer isto. Quando essa igreja era pequena, a gente conseguia orar por todos os membros todos os dias, era uma bênção muito grande. E agora cresce,
Mas graças a Deus porque cresce. Eu jamais ficaria feliz sem que realmente essa igreja crescesse. Cada vez que eu vejo essas cadeiras brancas vazias, eu pergunto para mim mesmo o que eu tenho feito e o que você tem feito para que possamos preencher todos os espaços vazios dessa cadeira. Precisamos trazer as pessoas para ouvir da redenção, para ouvir desta fé evangélica que mesmo pressionada dá frutos e frutos eternos. É desta fé. Nesta semana, sepultamos um pastor que foi um gigante. Viveu 101 anos. Você quer viver até 101? Quem que morreu essa semana, irmãos? Bom. É porque eu falei, a turma ficou com uma cara de quadro assim, dizendo, quem será? Pastor Enéas Tonini. Pastor que trabalhou na nossa denominação por anos. Depois, por convicções espirituais, fundou a Convenção Batista Nacional. Por causa da experiência espiritual e dos dons do Espírito que ele teve com Deus. Um homem de Deus, sempre amigo nosso. Sempre fiel à doutrina de Deus. E a coisa mais linda do mundo é se lembrar por algum momento lá no templo antigo, a última vez que ele esteve conosco. Nunca me esqueço do que ele falou para mim. Ele disse, sabe, diga para o seu povo o seguinte, diga para eles que se Deus nos der vida para a gente envelhecer, peça o corpo que funciona. Porque eu sempre disse, Deus, me dê uma mente lúcida. Eu esqueci de orar pelas pernas. Ele falou, pastor, agora quando vocês convidam para vir aqui, eu tenho que pedir uma cadeirinha para dar uma sentadinha, porque eu fico cansado. Pedi uma mente boa, esqueci de orar pelas pernas. E a perna já ficou fraquinha, pastor. Mas ver a lucidez dele é inacreditável. No último encontro que nós tivemos juntos, na Igreja Bíblica da Paz, há mais ou menos 2 anos atrás, eu disse para ele, pastor Enéas, o que você tem pela frente? Ele disse, eu estou tentando alcançar agora, estou bolando um plano para a gente alcançar o Brasil distante, nas fronteiras. E ele disse para mim, como que eu faço? Eu quero evangelizar todos os países fronteiriços dessa nossa grande nação, os estados fronteiriços dessa nação imensa, beirando outras nações do mundo. Como que a gente alcança esse povo? Irmãos, sujeito com 99 anos, lúcido, querendo realmente evangelizar o Brasil. Depois de conversar com ele, peguei meu carro, voltei para casa e disse, a oração da Avenida Salim Farah Maluf. Senhor Deus, me torna lúcido, para que eu possa terminar a minha vida sonhando com a evangelização desse país, com a evangelização dos povos. Eu não quero viver para mim mesmo, porque quem vive para si morre para si. Eu quero viver para ti, Senhor. Eu quero dar a minha vida para o Senhor. E é claro que eu aprendi com ele, né? Senhor, Deus me deu uma mente lúcida, mas me deu umas pernas boas também, Senhor. Uns braços fortes, porque senão eu não vou conseguir apresentar bebê, não é? E hoje o bebê estava pesado, não é? Não é fácil. Mas já estou pedindo o pacote todo. Senhor Deus, me dê vida, não é? E hoje mesmo, né? Eu tenho que lutar com os meus rins. Se o dia está gelado, meus rins estão mais gelados ainda. Eu digo assim, Senhor Deus, põe um aquecedor aqui. Põe um aquecedor desse lugar. Mas os meus rins policísticos não reagem. Gelados. Eu disse para minha esposa, põe a mão aqui. Ela disse, meu amor, que geladeira é essa? Eu falei, eu tenho uma geladeira embutida dentro de mim. Mas eu não vou ficar em casa não. Mesmo quando doer, eu vou para aquele púlpito.
eu vou continuar pregando essa palavra. E enquanto eu tiver fôlego, eu vou pregar essa palavra. E meu irmão, abra a tua boca a tempo e fora de tempo. Vamos pregar esse evangelho para quem quiser ouvir. E quem não quiser ouvir, vai ouvir por tabela. Porque nessa cidade todo mundo é meio xereta. Semana passada eu estava falando de Cristo na padaria. O sujeito de lado já estava quase caindo. E antes que ele caísse, eu disse assim: amigo, vem para cá. Como é teu nome? Ele disse: eu? É, você mesmo. Vem para cá, nós estamos falando de Deus, estamos falando da fé que nós temos em Cristo Jesus. Vamos falar. Daqui a pouco a moça chegou e passou umas 3 vezes dizendo assim: vocês querem mais alguma coisa? Eu não podia falar isso, né? Dizer assim: senta aqui, mulher, eu estou vendo que você está interessada também, porque o evangelho de Cristo é atraente. Se você duvida disso, ande com os pastores nesta igreja, pelos hospitais. Você ora por um, alguém levanta a mão na outra lado da enfermaria: ore por mim, ore por mim. Você vai saindo, vai arrancando a máscara, vai arrancando aquela touquinha. Aliás, eu nem sei porque eu tenho que pôr touquinha. É alguém dizendo assim, no corredor: olha, eu vou trazer uma pessoa, ela está no 4º andar, só espera um pouquinho, ela está precisando tanto de uma oração, o senhor pode orar por ela? O senhor precisa fazer uma prece por ela? Eu falei: posso, vamos esperar. Você vai numa prisão, você vê a necessidade. Você entra numa padaria, as portas estão abertas. Eu rogo a Deus que os nossos estudantes não permitam que os seus colegas morram sem salvação. Inútil seria para nós nos formarmos com tantos diplomas e deixarmos os nossos colegas sem salvação naquela classe. Alguns drogados, outros viciados, outros se prostituindo e nós nos calando. Não, igreja, por favor, em nome de Jesus Cristo, abra a sua boca, porque da sua boca sai o bálsamo que salva. A mensagem redentora, que é a base, é o escudo da fé evangélica que nós abraçamos. Por favor, povo de Deus, fale de Cristo a tempo e fora de tempo. O restante, Deus faz. Porque se você usar a palavra de Deus, ela não volta vazia. Ela não volta vazia, é a garantia que nós temos. Por isso, quero te desafiar esta semana, para você orar pelas pessoas da sua família que ainda não creem. Você vai orar. Na outra semana você vai presentear cada um deles e vai entregar uma Bíblia e vai apontar os 4 evangelhos que falam sobre a vida linda e apaixonante de Cristo, para que eles comecem a se alimentar. E depois você vai continuar orando e Deus vai fazer a obra na vida dos seus familiares, porque o fim de todas as coisas está próximo. Vocês não acham? Então você precisa vir na quarta-feira, porque o fim está próximo. A convulsão do mundo, o anticristo vai ter resposta. A fluidez do câmbio, que troca de mãos rapidamente, como de repente o rating do Brasil caiu lá para baixo, todo mundo tirando o dinheiro daqui, essa fluidez, a Bíblia diz que o anticristo vai dar jeito nisso tudo. Fronteiras, ele é especialista. Fé, fica tranquilo, Jerusalém será a capital mundial da fé. Lá, cristãos, judeus e muçulmanos viverão em paz. Ele vai fazer isto. E para ajudar ainda, os judeus já estão dizendo: a lua vai ficar vermelha de novo. A ovelha vermelha sem nenhuma mácula já nasceu. O fim está próximo. E eu digo sempre a esta igreja: de que maneira você vai viver por Cristo? Porque para Paulo ele disse assim: para mim, sobre todas as condições, o viver é Cristo, e o morrer vai ser sempre lucro. Se você não voltar a semana que vem aqui, você está no lucro. Se você voltar na semana que vem, por favor, que você possa viver esta semana uma vida bonita,
dizendo a cada dia: para mim o viver é Cristo. A alegria, o bálsamo, a coluna da minha vida é Jesus. E ponto final. Não importa onde você trabalha, não importa onde você vive, é assim que nós devemos viver, para a glória desse Deus maravilhoso. Vamos orar. Querido Deus, que o Senhor esteja conscientizando pelo Teu Espírito os nossos corações. Senhor, o fim está perto. É nesse tempo, ó Deus, que a Tua igreja vai se dedicar à oração. É tempo de vivermos para Jesus todos os dias da nossa vida. Mesmo quando formos pressionados, mesmo quando formos confrontados e pressionados de um lado para o outro, nós estaremos realmente tranquilos, porque temos a certeza, ó Deus, que quer vivamos na carne ou partamos, para nós o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ó Deus eterno, eu te peço que neste tempo o Senhor consagre a nossa igreja a viver uma dimensão sobrenatural de vida espiritual, Pai. Que não possamos enxergar a nossa vida pelo prisma, pela lupa, pelo microscópio, pela lente, pelo tablet deste mundo, mas que possamos enxergar a nossa vida do ponto de vista espiritual. Pai eterno, é tempo desse povo se levantar e fazer a Tua obra nesse tempo. E Pai, eu te peço, abençoa, ó Deus eterno, a Tua igreja e este povo que se chama pelo Teu nome, ó Pai. Pai de amor, que este povo possa erguer altares por esta cidade, que eles finquem na linha do tempo da sua existência a Tua palavra, a fé que vence o mundo, que possamos lutar para que a Tua igreja seja unida, unânime, através da fé evangélica, ó Deus eterno. E aquilo que aparentemente pode ser sinal de destruição, para nós é sinal de salvação, porque aquilo que está ruindo é possibilidade de salvação. E Pai, não há um outro tempo mais maravilhoso para tornarmos o nome de Cristo Jesus nesta nação, agora em que a crise chegou. Porque no tempo de crise, os homens começam a olhar para o alto, de onde vem o socorro desta nação. Ó Deus eterno, que possamos como filhos Teus, minhas irmãs queridas aqui como filhas Tuas, que possamos apontar na direção do eterno, daquilo que não se corrompe, daquilo que não pode ser comprado, daquilo que são as coisas eternas. Por isso, ó Deus, que possamos ser um povo deste mundo, mas o nosso olhar está para além dos montes, para além dos desertos, para além das circunstâncias, ó Deus. O nosso olhar estão fitos em Jesus, autor e consumador da fé que temos. Senhor Jesus, usa as nossas vidas para a Tua honra e para a Tua glória. Que o Teu povo a tempo e fora de tempo ore por todos, que a tempo e fora de tempo possamos proclamar este Evangelho, que a tempo e fora de tempo possamos proclamar Jesus Cristo, até que Ele venha buscar a sua igreja. Ó Deus, nos prepare para os próximos anos. Quem sabe, ó Deus, os últimos anos da história da humanidade. Pai de amor, que o Senhor nos conserve fiéis, que as nossas lâmpadas nunca se apaguem. Qual virgem prudente a esperar o noivo que vem, que as nossas lâmpadas nunca se apaguem. E a minha oração, ó Deus, como líder espiritual deste rebanho, eu te peço mais uma vez nesta noite, que a lâmpada da Igreja Boas Novas nunca se apague, e que estejamos prontos para encontrarmos com o noivo Jesus Cristo, que dia desses vem para buscar a sua igreja. Ó Deus eterno, nos abençoe com esses sentimentos e com esta palavra nos corações. E mais uma vez eu te agradeço pela oportunidade de pregar o Evangelho, e que as palavras da minha boca,
e a meditação do meu coração nesse texto de hoje sejam somente para a glória do Senhor. Mas por ora, ó Deus, nos despeça com a tua bênção e com a tua paz. E assim, querida igreja, que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão, as consolações e o poder do Espírito Santo de Deus estejam sobre vós e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, desde agora e por toda a eternidade. Amém e amém. Abrace seu irmão em Cristo e diga para ele: para mim o viver é Cristo. Uma boa semana a todos vocês. Vão em paz e não se esqueça, em Boas Novas a gente sempre se encontra.